Bom dia, Hare Krishna. Bom estar aqui com vocês, queridos, queridas, iniciando mais um dia. Essa semana, todos os inícios de dia apontaram que algo maior estaria para acontecer. Eu sempre comento com vocês a relação que eu tenho com velas, e ontem eu tenho uma rotina de velas, de acender velas, enfim, e ontem a vela da morte, a vela, ou seja, que trata de um ser que cuida da nossa consciência quando a gente vai, quando a gente chega, porque o portal é o mesmo, quando a gente passa para entrar e quando a gente passa para sair. Enfim, e eu poderia falar de tantas coisas hoje nessa reflexão, mas eu vou pautar em alguma coisa a respeito da amiga. Quando eu digo tantas coisas a respeito do que foi ontem, que diz respeito a cada um de nós e não a somente a amiga, cada um e cada uma de nós, porque é necessário, eu sinto também, e talvez em outro momento a gente chamar o assunto, interpretar sinais. Porque a gente às vezes fala assim, nossa, de repente aconteceu tal coisa, não é assim que a gente diz? De repente, e será que foi de repente mesmo? Será que as coisas já não vinham apontando sinais que a gente, por qualquer tipo de razão, ignorou? E às vezes essas razões que a gente ignorou são razões pautadas até no nosso desconforto com o assunto. A morte tem dessas coisas. A morte das relações, a morte de uma parceria comercial, a morte de um emprego, a morte da nossa relação com um lugar, a morte de um ser vivo, que continua vivendo depois da morte. Mas enfim, os sinais talvez sejam aspectos para a gente falar num outro momento, já que ontem também esse assunto veio à tona, como por exemplo no livro tibetano dos mortos, onde é relatado os bardos segundo o que o Tibete acredita, e aqui de novo um lugar onde a gente vê tudo isso não como religião, mas como um estudo filosófico da morte, para não esbarrar em lugares nossos de isso eu não acredito, isso eu acredito. Entende como um objeto de estudo, escuta, vê o que encaixa dentro de você e o que não encaixa, a vida segue. Enfim, mas nesse livro fala-se a respeito de alguns momentos que antecedem a morte, que o corpo físico descreve que a morte chegou, a morte física nesse caso, tanto de um mestre animal quanto também de uma pessoa. E agora eu estou olhando aqui para cima pensando se a gente conseguiria dizer alguma coisa sobre uma mestra planta da mesma forma, e a gente consegue. Então, enfim, na hora dessa passagem, ou seja, o corpo comunica, muito antes do que o ser, o espírito dentro do corpo, que aquele corpo se rendeu para a morte. E é bonito a gente ver e receber isso, porque já prepara a gente para o que vem a seguir. E o que vem a seguir, quando a gente se depara com a morte, é a nossa própria mortalidade. E eu gostaria de trazer isso para vocês hoje, especialmente porque ontem a gente falou de algo sobre o nosso sonho, sobre esse limite que existe do altruísmo e do egoísmo, porque tantas vezes a gente vê que, não declarado, mas dentro da gente, muitas vezes o altruísmo está de um lado, o egoísmo está do outro, e a gente precisa tomar cuidado com isso, para a gente não cair em um lugar onde a gente só se doa e não se regenera. E aí, que altruísmo é esse que não te envolve? Que compaixão é essa que você não recebe? Aonde está esse buraco, esse ponto cego, essa sombra que não permite que você receba o seu melhor? Ou seja, o que você dá para os outros, você não dá para você. Se reserva o seu pior para você. A gente muitas vezes faz isso com a gente, e são observações para a gente manter. Dentro desse tópico de ontem, a gente então comentou rapidamente sobre datas, sobre falar, coloca uma data nisso, e não alguma coisa, um dia eu vou, um dia você vai, daqui a pouco um dia, daqui 4 encarnações. Então, para quem acredita em encarnação, para quem não acredita, daqui a pouco a vida passa e não foi. Então, colocar datas ajuda a gente a se localizar num tempo e espaço que a gente está encarnado, especialmente quando a gente quer se mover realmente de um canto para o outro fisicamente. Aí, o que eu quero comentar com isso a respeito da mestra amiga é lembrar que a gente pensa que tem um tempo indeterminado. Mesmo à medida que o tempo vai indo, a morte nunca é para hoje. Ou
quantas pessoas acordam pela manhã, podem ter os sinais de novo, podem ter sensações, premonições, mas quantas pessoas acordam e digam, bom, hoje eu tomo café, eu vou para tal lugar, depois eu paro para falar com não sei quem e à tarde eu morro. Ou seja, não existe um planejamento para a morte. A gente sabe que de alguma forma ela está perto, só que a gente sempre pensa que ela não é para hoje. E aí a reflexão é, e se ela fosse para hoje? E se tudo isso que você tem dito para você que você vai fazer, esses encontros que você quer ter, esses aspectos seus que você quer melhorar e que até são vícios, não vícios outra vez a gente já falou sobre isso, sobre um vício que seja uma dependência química, mas um vício talvez de comportamento, um vício talvez de algo que você come, que você sabe que não é bom para você e que mesmo assim você faz repetidas vezes e você fala, amanhã eu vejo isso, hoje eu mereço, hoje não vem falar isso comigo porque hoje já tá sendo demais. Então não precisa ser o vício, a gente falar dele como nível de dependência química, a gente pode falar do vício em lugares mais sublimes e sutis que ainda assim roubam da nossa vida, porque muitas vezes esses hábitos tiram a nossa consciência, esses hábitos tiram a nossa disposição, esses hábitos tiram tantas coisas que existem, que precisam, coisas boas que existem para nós e que a gente vai bloqueando, vai tirando, vai deixando para trás de uma cortina de fumaça e falar, agora não é hora de mexer com isso, porque afinal de contas você tem tempo para fazer. Você pode fazer isso depois, não é assim? Porque, de novo, a gente não vai morrer hoje. A gente não vai morrer. Então eu posso fazer todos os outros planos e dizer isso daqui eu cuido depois. Esse perdão aqui, nossa, é tão difícil falar sobre isso, mesmo na terapia, é tão difícil admitir para mim isso, é tão difícil que quero dizer amanhã, depois, agora não. E a minha pergunta é, quando? Quando? Porque a vida, ela surpreende a gente nas passagens dela. Daqui a pouco a gente não tem mais condição, como a gente pensou que tinha antes. Daqui a pouco é a saúde, daqui a pouco é uma crise financeira, daqui a pouco é uma crise existencial, daqui a pouco é um amigo, um familiar que pede para você estar perto em algum momento de fragilidade. E aí? E tudo aquilo que você sonhou, que você queria, que você sabia que você tinha que fazer, que de alguma forma ficou para depois, porque afinal de contas, de novo, você não ia morrer naquele dia. Então, quando é a hora de realmente começar a pautar mentalmente, ou seja, com uma forma inteligente de olhar para tudo isso, que existe sim prioridade e existe diferença entre o que é importante e o que é urgente. A gente pode ter muitas urgências no nosso dia a dia, mas quais dessas urgências são de fato importantes? Porque senão a gente fica na pressa o tempo todo, com uma falta de discernimento que nem sempre a gente vê o correto a ser feito. E aí vem a morte, ou vem uma doença, ou vem um susto, ou vem o que quer que seja, e daí a gente já não pode mais. E nesse caso especificamente, a morte física, porque a gente não faz planos para morrer, a gente não acorda falando, bom, eu vou fazer isso, às 3 da tarde... 3 da tarde eu não posso ir porque eu morro às 3 da tarde. Não tem isso. Só que a morte vai chegar. E a morte está andando perto da gente. A morte, quando a gente perde o medo de falar dela e quebra o tabu da morte, perde o medo de morrer, a gente nota que ela está sempre à espreita. Só que é como a sombra da gente. Na hora que a gente vira, ela já foi para o outro lado. Daí você vira de novo, ela andou de novo. Você vira de novo, é sempre desse jeito. Você nunca vê, mas você sabe que ela está lá. De cantinho de olho você vê que ela tá lá. Mas você fala, agora eu vou pegar ela, vou virar. Daí você vira, foi. A morte é igual. A morte tá com a gente o tempo todo. E a gente vai fingindo que ela não tá. E a gente vai fingindo que tem tempo. A gente vai fingindo que pode fazer certas coisas depois. A gente vai mentindo pra gente que tudo bem esperar. A gente vai falando que certas coisas, vamos colocar debaixo do tapete mesmo, que afinal de contas já são tão difíceis de lidar, e eu tenho tempo ainda para isso, porque eu não morro hoje. Agora, e se você morresse hoje? Você estaria feliz? E aí eu coloco para vocês que esse momento de passagem, ele não é um momento de passagem que a serenidade vem como uma graça divina.
ele é um momento de passagem que reflete toda a sua vida. Ou seja, todas as vezes que você deixou algo para fazer depois e que eventualmente você mentiu, inclusive para você, eu posso ter mentido para mim, dizendo, olha, eu não posso fazer isso agora, quando na verdade eu poderia, só que eu não me esforcei, só que eu sei da minha mentira. No fundo eu sei que eu não queria lidar, que não era conveniente, ia dar muito trabalho, não estava afim, estava cansado, o que quer que... Eu sei. Na hora da passagem, esse tipo de aspecto nosso que vai para debaixo do tapete aparece, e não como serenidade. Então, para a gente morrer bem, porque concordam comigo, vamos pensar um pouco a respeito da nossa morte? E não de um jeito macabro. É certo que você vai morrer, é certo que eu vou morrer. Qual é a dificuldade que a gente tem de pensar sobre isso? Por que esse medo? Por que esse pavor? Por que é tão indigesto? Porque a sociedade coloca o morrer, o envelhecer, a doença. Olha a sociedade de gente adulta infantil que a gente tem. Porque quando a gente não consegue lidar com o envelhecimento, tá aí essa quantidade de procedimento estético para as pessoas parecerem mais jovens. Vocês já repararam que a gente elogia as pessoas falando que elas parecem mais jovens? Nossa, como você tá bonita, você não parece a idade que tem. Então é feio ter a idade que eu tenho? Desculpa, faz outro elogio. Que você pareça mais novo, mais nova, tá tudo certo. Agora que isso seja sinônimo de beleza, então eu tenho validade para ser bonita e para ser bonito. Olha, se você não foi bonito até 40, desculpa, não vai ser mais, agora já estragou tudo. Então, agora se a gente vai procurando isso um pouquinho mais fundo, a gente vê, poxa, eu não falo da morte. A morte, de alguma forma, caminha com o envelhecimento. É óbvio que tem acidentes no meio do caminho, mas falando de uma jornada natural, tem um envelhecimento. O envelhecimento eu também não quero lutar. Então, sempre existe uma ideia de uma eterna juventude e uma imortalidade, falando a boca pequena, porque afinal de contas eu não quero pensar que eu vou morrer, vai ser para depois, e Deus me livre pensar nas condições. E aí, óbvio, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente se vê sozinho e sozinha enfrentando certas questões do nosso psicológico que não podem ser tratadas com ninguém, porque nunca ninguém tratou desse assunto com a gente. Além de que a morte, a mesma palavra, morte no Ocidente significa fim. E daí, de repente, tudo que você conhece, todas as coisas que você viu, tudo que entra num buraco negro no universo, desaparece tudo. E no Oriente, em contrapartida, a morte é um sinônimo de transformação. Então é óbvio que o oriental vai se deparar com a morte num lugar mais saudável do que um ocidental quando se depara com a morte. E automaticamente esse oriental vai ter mais artifícios por ter lidado com essas reflexões durante a vida do que a gente que chega na morte achando que vai passar por um buraco negro sem nenhum tipo de preparação e ainda tendo cultivado um medo dessa passagem a vida inteira. Então, e se a gente começasse a pensar sobre isso, gente? Como gente madura, como gente que está envelhecendo, como gente que está suscetível à doença, como gente que está suscetível também a ter que ficar eventualmente... Você já imaginou se a gente de repente vai chegar no final da vida e alguém vai ter que dar banho na gente? Vocês já imaginaram a condição que a gente vai estar? Se vai estar sozinho, se vai estar acompanhado, acompanhada? Onde que vai estar? Vai estar num asilo, de repente, sozinho, sem ninguém visitar, em algum lugar que um desconhecido, uma desconhecida cuide de você? Qual é o psicológico que a gente tem para enfrentar tudo isso? Porque a gente precisa começar a pensar nisso, gente. A sociedade não está falando disso. A sociedade está falando de procedimento estético, como você ter o dente mais branco, como você fazer reposição hormonal para você parecer mais jovem, porque jovem é bonito. Então, ou seja, qual é o lugar que a gente está se escondendo da gente? E aí, de repente, vem a morte e toma tudo, inclusive a nossa procrastinação, de falar, amanhã eu resolvo, depois eu vejo isso. Eu queria mesmo ir para esse lugar, mas enfim, depois eu vou, porque esse ano não dá esse ano, então tá bom, espera a próxima encarnação, de repente na próxima você consegue ir. Agora, qual é o lugar de novo? E daí, óbvio, a gente tem dificuldade de terminar ciclos, a gente tem dificuldade de sair de empregos, a gente tem dificuldade de romper
relações. A gente termina cultivando relações tóxicas, porque, ou seja, eu não quero terminar. A morte não, a morte eu não posso nem falar a respeito. Então eu sobrevivo, mas morrer não. E viver, nem de longe. Então, por favor, como que vai ser o momento da sua morte? No seu coração, você vai estar em paz? Porque para você estar em paz, você precisa deixar de procrastinar. Para você estar em paz, você precisa estar sincero e sincera com você, com as coisas que você sente. Você precisa cultivar um desapego. E o desapego não está relacionado, na Gita a gente vai ver isso com um pouquinho mais de profundidade, ao que a gente tem. Então não é uma coisa assim, quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa precisa praticar desapego. Não, desapego é uma atitude mental. A pessoa pode não ter e desejar constantemente o que ela não tem. E aí ela está apegada àquilo, ou seja, o apego principal é sobre o desejo e não sobre as coisas do mundo. É como a gente fala do jejum, a gente está tentando através do grosseiro chegar no sutil. Agora, no momento da morte, não existe como enganar. Vem o pacote inteiro, do denso ao sutil. E se não se preparou para isso tudo antes, morrer é quase como uma catástrofe, uma tragédia. Porque não existe preparação para aquilo. E aí o espírito vai se debatendo. E a gente nota nas passagens qual é a condição do espírito. E essa condição do espírito é retratada na forma como a gente vive todos os nossos dias. Então, aqui como um senso de realmente o que é importante. É importante que você viva bem, pautando a sua vida consoante a lei. Pautando a sua vida nos sonhos, nos chamados, no chamamento que existe da sua alma para você não se perder no caminho. Para que isso tudo se reflita na frente, para que a sua vida dessa forma seja ousada. Porque quanto mais a gente se nega ao maior e se entrega ao inferior em nós, ao menor em nós, a nossa vida também é ousada. Só que é ousada como exemplo do que não fazer. Ou seja, olha lá, aquela pessoa ficou doida, coitada, melhor não ir por aquele caminho. Então é sempre usada de exemplo. Agora a gente quer ser exemplo de alguma coisa maior. E para isso precisa se esforçar, e precisa se esforçar também para o conceito de que a morte anda à espreita. Quando a gente vê a passagem, por exemplo, da mestra amiga ontem que lutou e que já num dia antes ela demonstrou que já ali estava acabando, o corpo dela também nesses sinais que o bardo retrata para ela, que esse livro tibetano dos mortos fala sobre o que antecede o momento de entrada no bardo. Quando tudo isso começou a apontar, uma serenidade estava nela. O que existia de desconforto era físico. Quando nos momentos finais, quando a gente estava cantando para ela na passagem, que ela gemia, mas ela não se debatia, nada disso, ou seja, a força prânica, já tinha frio no corpo dela também. Isso é também um sinal, quando o corpo vai esfriando, ele está chegando perto da morte. Tanto é que no começo e no final da vida a gente é vata. Vata está relacionado a ar e a frio, a seco, que é justamente, a gente nota as nossas articulações no final da vida, por exemplo. Quem está já passando dos 50 está entendendo o que isso significa. 45 já começa a ter ideia do que eu estou falando aqui. Vai ficando vata, vai ressecando. Então você começa a sentir a articulação, você fala, nossa, como eu sentei a vida toda e nunca senti isso, e agora eu estou sentindo coisas que eu nunca senti na vida. Porque vai ficando vata, então a gente tem que ter mais cuidado para aquecer o corpo. Então naturalmente essas coisas vão acontecendo. Enfim, a amiga ontem, quando ela estava ali, existia um desconforto físico e que mesmo assim ela estava serena. Agora, qual é o conforto que a gente pode se oferecer para além do físico? É esse cuidado de todos os dias. É o cuidado da gente lembrar, a gente vai morrer. E a gente até morrer, se não for por acidente, a gente vai passar por algum processo de desencarne. A gente pode olhar o que aconteceu com a amiga, que ela ficou 4 semanas, para quem não está familiarizado com a história, ela ficou 4 semanas a gente tentando levantá-la. Foi um acidente que aconteceu. A gente acha que ela já tinha algum tipo de histórico na mão e que em um procedimento normal aqui de vacinação, ela não conseguiu mais levantar. Depois disso, ela conseguiu levantar. E aí, um infortúnio tremendo, aconteceu um novo acidente, ela machucou a outra mão, a mão que era boa, e aí automaticamente ela não tinha mais nenhuma das mãos para se apoiar.
Mesmo assim, ela lutou por 4 semanas. A gente pode falar, nossa, que calvário, meu Deus do céu, 4 semanas lutando, que loucura. E realmente foi uma loucura. Só que essas 4 semanas também preparam a gente. Então, eu também quero trazer essa reflexão, porque quantas vezes as pessoas que morrem perto da gente, quando elas passam por processos de morte, ou seja, a doença, por exemplo, a doença ela pode ser um golpe enorme da misericórdia divina no final da vida, porque ela anuncia para você que você não pode mais deixar para amanhã. Então, por exemplo, você tem alguém doente na sua família, um amigo doente, que fazia tempo que você queria falar uma coisa para esse amigo, mas amanhã você fala, sabe? Hoje não dá tempo, amanhã. E aí o amigo fica doente. Aí, de repente, você faz tempo para ir lá falar com o amigo. Então, a morte, ela é um momento que ela nivela a vida. Ela nivela as relações. Ela deixa tudo no 0 a 0. Ela deixa tudo no todo mundo ganhou, todo mundo falou, ouviu, todo mundo já... Então, não tenham a doença que antecede, especialmente a morte, como algo ruim. E a doença que não antecede a morte, ela pode ser um processo de purificação também, segundo o Oriente. Então, embora a gente muitas vezes pense, por que eu estou passando isso? Porque isso muitas vezes está saindo de lugares que não tinha como a gente tirar, porque no sutil é difícil a gente ir até lá e puxar e tirar. Não tem mão para pegar no sutil. Agora, quando materializa, você tem. Então, não encara o que quer que aconteça no teu corpo físico como algo que seja necessariamente ruim. E sim como algo, muitas vezes, que está consolidando o que quer que seja negativo fora, para expelir do seu complexo, que envolve o corpo físico, mas não está limitado a ele. E a doença, antes da morte, olhar essa doença como um lugar cósmico, onde almas se encontram para se despedir em paz. Porque daí quando chega a morte, depois de 4 semanas, por exemplo, que a mestra amiga estava lutando, não tem mais aquela coisa de eu te seguro. É um lugar sereno que diz, vai. E eu gostaria que no momento da nossa morte, a gente pudesse simplesmente ir. E no momento da morte dos que estão perto da gente, a gente também pudesse simplesmente dizer, vá. Por que é importante a gente refletir sobre a nossa morte? Porque também dá pra gente condição emocional, psicológica, inteligência emocional, para lidar com os que perto da gente vão morrer, inclusive os mestres animais. Eu conheço pessoas que têm histórias traumáticas de relações de partida com mestres animais que não conseguiram fazer as pazes com o mestre animal próximo que se foi. Então, não é só sobre a nossa morte, porque tudo que você consegue fazer, ampliar a teu respeito, faz com que você tenha mais espaço para lidar com o outro. E quando a gente é chamado para a morte de alguém, é porque de alguma forma a gente é próximo dessa pessoa. Seja para rezar, para estar perto da família. Então, imagina, você é próximo ou próxima da pessoa, e aí chega nessa hora de vulnerabilidade total, porque a morte deixa todo mundo sem roupa. A morte, a gente não vai num velório com roupa emocional. Quando a gente vai para um velório, a gente vai todo mundo nu. Vai todo mundo vulnerável em carne viva. E daí, nesse momento, imagina você chega lá e tudo que você tem para falar é não consigo, não dá para estar aqui, ou você tem catarses de choro. E aquela pessoa é próxima, ela estava contando com você. Só que não existiu um treinamento para poder estar ali. E eu não estou falando isso para que a gente se culpe caso isso já tenha acontecido para trás. Eu estou falando para que daqui para frente a gente faça diferente. Na nossa morte, na morte dos demais. Também é fato que na nossa morte nem todo mundo vai estar preparado para ver a gente morrer. Portanto, é muito importante que você também tenha essa consciência para você libertar quem não conseguir te libertar. Compreendem isso? Vocês percebem a profundidade do tópico e que não dá para a gente viver sem falar da morte, sem falar de morrer, sem falar de envelhecer? Sem falar da gente aceitar desde cabelo branco, até musculatura que vai, até movimento, até mobilidade, articulação que dói, menopausa para as mulheres, a gente precisa falar a respeito disso. Entendeu? Tudo isso, e não falar só entre mulheres, porque os homens aqui como Carlos também precisam entender o que a gente passa para que a gente consiga conviver melhor. Então tudo isso, ou seja, termina encaixando a gente nas nossas relações.
e fazendo da vida alguma coisa maior do que simplesmente momentos fúteis, onde a gente está querendo uma eterna juventude para fazer cada vez mais porcaria na vida, porque a gente não está conseguindo entender para que a gente vem nem para onde a gente vai. Então, por favor, tragam o tópico da morte não como algo macabro, mas se lembrem, a Jetsuma fala, lembra por hora. Não é que ela fala assim, lembra que você vai morrer um dia, não é isso. Uma prática, ela falou para mim, por toda hora, a cada 60 minutos, pelo menos uma vez, você precisa lembrar que você vai morrer. Faz esse exercício hoje. Vê se isso não muda o jeito que você está vivendo. Ah, eu vou ligar depois. Vai morrer. Ah, eu acho que eu vou dar um jeitinho de ligar agora. Ah, isso daqui eu preciso superar. Amanhã eu me esforço. Vai morrer. Ah, acho que eu vou me esforçar agora. Ah, isso daqui ainda é muito ruim para eu lidar. Eu sofro muito com isso. Vai morrer. Ah, eu acho que eu vou ligar para aquela terapeuta que me indicaram. Entende? Vai morrer. Vai morrer. Então lembra disso como um presente que foi dado para que você, se lembrando, viva melhor. Porque quem vive melhor, morre sereno, morre deixando ir, morre de mão aberta, morre indo, morre com tranquilidade, igual a mestra amiga morreu. Morre de um jeito que deixa a obra, que reverbera a vida, porque a vida precisa transbordar da gente, ela não pode terminar com a gente. A gente falou disso também já de uma outra forma, senão a gente só cria codependência, e daí se uma parte não tá, tudo cai. A gente precisa criar coisas que independam de nós, ou seja, quando a gente favorece a vida, é a vida que ganha força, e não a gente, porque a gente termina, agora a vida continua. E se a gente puder ser um agente para que a vida continue, que grande vida cada um e cada uma que teve. Agora, a gente querer o protagonismo disso assinando a obra é só dentro das ilusões e delírios do ser humano de querer ser maior do que a nossa pequenez. A gente é mero veículo, a gente não é dono da obra. E cada vez, para ser um veículo melhor, precisa fazer reflexões, não só sobre a vida, mas sobre essas pausas que a vida dá, nessas mudanças de ciclo. Como as mortes que são necessárias a gente morrer. Tem mortes que são necessárias e tem mortes que elas são inevitáveis, como a morte do corpo físico. Então, que você esteja preparado e preparada para essa morte. E, por favor, veja como o tópico encaixa dentro de você. Veja onde você... Nossa, eu nunca pensei sobre isso. Nossa, que medo de pensar sobre isso. Não, quando chegar lá na hora eu vejo como eu vou fazer isso. Tem que tomar cuidado porque algumas questões de saúde mental estão relacionadas ao fato da gente não lidar com a realidade. Isso vai crescendo, até o ponto que simplesmente a gente está fora do corpo. Então toma cuidado, porque a gente está escrevendo a nossa história antes mesmo do final. E isso é um método também de aprendizado, né? Não se diz por aí onde a fumaça é fogo, onde a fumaça há fogo. Então muitas vezes a gente já está vendo a fumaça, mas a gente não está vendo fogo. E a gente não está vendo que é a gente que está alimentando fogo. Tem que tomar cuidado com o que está lá na frente para a gente não criar uma morte desagradável para nós, porque a gente não soube viver. Então hoje, faz esse exercício. Lembra, como a Jetsuma falou, toda hora. Lembra, deixa lá, vai morrer. E veja como isso muda a forma como você vive. Porque viver precisa ser maior do que esse jeitinho pequenininho e confuso que a gente tem vivido até aqui. Obviamente, ou seja, isso não é uma acusação e nem não carrega um sentido de ofensa para nenhum de nós. Estou colocando, ou seja, a gente falando para a gente, será que realmente a gente está vivendo com senso de importância e propósito? Entendem? Porque ainda dá tempo. Nessa respiração dá tempo. Na próxima, a gente já não sabe. Muito agradecida pelos momentos aqui com vocês. Que reverbere aí dentro. De novo, lembra que você vai morrer. E lembra de um jeito bonito. Não de um jeito triste, de um jeito que te provoque medo, insegurança. Bonito. Na morte, seres das alturas vêm te buscar, te conduzir. Meu pai, que não acreditava em nada, que chegou no final da vida para acreditar em Deus. Quando ele estava já perto da passagem, ele começou a escutar e ver coisas e ele falava para mim assim, Tícia, olha só, essa casa está muito estranha,
porque tá tendo muito barulho lá em cima. Toda hora tá chegando gente lá em cima. Eu falava, explicava para ele, falei, então, pai, não é nada. Daí ele, no outro dia, ele falou, eu subi, eu fui lá em cima. Eu falava, pai, que ótimo que você foi lá em cima. Ele não saía mais da cama. Falei, que ótimo que você foi lá em cima. E aí? Ele falou, fala pra Raquel, minha irmã, fala pra Raquel tirar aqueles móveis de lá. Tem muita coisa amontoada lá. Tinha muito tempo que ele não subia. E ele, de fato, subiu e foi ver. E voltou pra me contar. Eu falei, tudo bem, eu vou pedir pra Raquel. Ele falou, mas quando eu desci, eu vi que a casa não tinha mais parede. A casa não tem parede. E tem muita gente lá em cima. E cada vez as pessoas fazem mais barulho. Parece que elas estão mais perto. Você não pode pedir para elas fazerem menos barulho? Porque tá me incomodando. Eu falei, pai, não vai ter jeito. Elas estão aqui por você, inclusive essas pessoas todas que estão chegando. Então, enfim, a morte é bonita. Seres e seres e seres vêm ao nosso encontro. Só que para a gente ver beleza fora do frufru, fora da eterna juventude, a gente precisa de maturidade. Senão, de novo, depois de uma certa idade, perdeu. Aqui pode ser bonito até essa validade. Depois daqui já não serve para mais nada. Depois, não é desse jeito. Agora, se a gente consegue ter esse olhar de enxergar beleza na austeridade, não existe o que passe pelos nossos olhos que não seja bonito. Aí sim a gente entende que tudo é praçada ou tudo é prachada, tudo é uma oferta de Deus para nós, do divino para nós. E aí tudo é bonito, até a decepção, a desilusão e a morte. Para de falar que a gente tem a guita depois, a gente não dá atestado, todo mundo trabalha depois, então muito obrigada. Só alinhar a nossa coluna, um minutinho, respirar fundo. Inspirando, vida. E expirando, morte. Os ciclos da vida se revelam no seu corpo físico a cada segundo. Você pode ter o medo que for da morte. Mesmo assim, você não consegue segurar a tua respiração, a tua inspiração. Você pode ter o desdém que for da vida. Você não consegue abdicar da sua vida segurando a expiração. A vida em você quer viver. Seja um agente dessa vida para que ela continue. Aceita que ela venha e aceita que ela vá. E entende que esses são apenas ciclos que ela própria se cumpre. Ela experimenta a manifestação através de você. Oferece para a vida um bom espetáculo. Para a vida mistério, grande espírito, um grande espetáculo na sua encarnação. Um espetáculo de superação, de coragem, um espetáculo de amor, de compaixão, de consciência, de batalha, de entrega. Oferece um bom espetáculo. E quando a morte surgir de fato ao seu encontro e revelar seu rosto para você, que você possa se despedir sorrindo. Namastê. Abrindo os olhos, Hare Krishna. Muito obrigada. Um dia, de repente, a gente... eu vejo quanto esse tópico, ele ainda precisa ser esmiuçado, sabe? Eu sinto que sempre fica coisas para serem ditas. De repente eu fecho por aí em algum momento alguma coisa de começo, meio e fim sobre a morte, trazendo o tópico também de eutanásia, da passagem dos mestres animais, o nosso desconforto com o envelhecimento, com a doença. De repente, em algum momento, isso tudo vira uma coisa de começo, meio e fim, e não essas pinceladas que a gente dá em todos os estudos, trazendo reflexões sobre a morte. Vamos pagar para Bhagavad Gita. Agora, muito agradecida, Hare Krishna.